Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores de Carta Capital e estou na companhia de Thaís Reis Oliveira, repórter, e de Sérgio Lírio, redator-chefe da Carta Capital. Fala aí, pessoal. Gostaria, inclusive, de mandar uma saudação especial aos nossos leitores bolsonaristas que se converteram em superfãs da nossa página no Facebook, mas lamento decepcioná-los, fechamento não significa que a revista acabou. É só a edição dessa semana. É só a edição dessa semana que fechou. Que se registre. Esta edição aqui que fechou, né? E ela traz, na matéria de capa, um conjunto de dois conteúdos, né? O primeiro é um artigo do Mino Carta analisando o Sínodo da Amazônia. Sim, né? na semana E o passada. contundente discurso do Papa sobre o que está acontecendo na floresta, né? Ele critica um novo colonialismo que está existindo na região, uma evidente referência ao que o governo Bolsonaro está propondo para a região, né, propondo desenvolvimento com base em agropecuária, em mineração. Empresas que acabam com a terra. O Papa denuncia isso, né, muito fortemente. Mas tem também aqui uma matéria muito interessante, que é uma intervenção do Vaticano em uma célula da Igreja Católica no Brasil ligada à TFP. E quem preparou essa matéria foi a Thaís. Thaís, conta um pouquinho pra gente do que se trata. Em linhas gerais, essa entidade que agora está sob a intervenção direta do Vaticano, por meio do cardeal Raimundo Damasceno, de Aparecida, se chama Arautos do Evangelho. Os Arautos do Evangelho nasceram de uma cisão entre a alta cúpula da TFP, nos anos 90, e enquanto o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a própria TFP, organizada por um outro nome, foram para a vida civil, né, levaram esses valores ultraconservadores para o embate nas ruas. Se você vê, quem mora em grandes cidades provavelmente já viu uma horda de meninos vestidos de marrom, com um tridente defendendo o direito à vida, né, que é, na verdade, contrários ao aborto, contrários aos direitos dos homossexuais, etc. Os arautos... Thaís, deixa eu só fazer aqui um relato pessoal. Uma das coisas que me frustra muito é sempre passar por grupo da TFP e nunca merecer deles uma mínima atenção de receber um papelzinho. Eu não sou considerado um público-alvo da Eu acho que é por causa da barba. Eu acho que é por causa da barba. Inclusive, um dos nossos superfãs perguntou se para trabalhar na Carta é preciso ter barba. Sim, é preciso, e nós já demos aviso prévio ao Mino Carta, que está demitido da revista. Pois é, voltando, os arautos são um braço religioso, né, dessa organização que defende os valores do Plínio. E muito recentemente eles foram alvo de uma denúncia no Ministério Público de mães e ex-membros que acusam a instituição de promover maus tratos, abusos físicos e psicológicos, sexuais inclusive, a menores de idade que ficavam sob a guarda dos arautos, né? Esse processo que está circulando agora no MP de São Paulo, né, corre em segredo de justiça, mas a gente teve acesso a alguns depoimentos, que são 50, e que mostram um relato bastante chocante, né, aterrador, assim. Tem casos de exorcismo, um caso de suicídio controverso, né, porque a mãe da garota especificamente não acredita na tese defendida pelos arautos e pelo pai dela. Tem alguns casos de alienação parental, que é o caso mais específico. E desde então essa entidade está sendo investigada tanto pela Justiça no Brasil quanto agora pela Igreja Católica, né? Mas não começou agora. E há relatos, né, Thaís, de que o fundador da ordem, o João Clá, de certa forma assediava sexualmente. Isso. Começaram a surgir, né, essas denúncias circulam na imprensa já há 2 meses, né, e surgiram novas denúncias, dessa vez de abuso sexual. Algumas das internas, depois de ver a repercussão desses casos na imprensa, tiveram coragem de fazer o seu relato e comentaram sobre um comportamento esquisito do Monsenhor João Clá em relação às meninas da ordem, né, que são muito jovens, que tem João Clá como um santo, tem o Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP, como um santo,
e que ficavam talvez à mercê de um comportamento que é considerado impróprio, né? Eles falam de um termo usado, que são os ósculos sacrais, que são beijos no rosto e, segundo alguns relatos, às vezes na boca, que o Plínio Corrêa de Oliveira dava em algumas jovens que ele escolhia e consideravam mais próximas, né? E havia ali nos arautos um movimento, elas orbitavam bastante em torno do Monsieur Clar e dos sacerdotes ali, e é uma história controversa, né? Os arautos negam, né? Eu estive lá com eles hoje, eles negam e acham que ainda tudo não passa de uma ilação, mas a verdade é que o Ministério Público vai apurar mais a fundo essa história e muito provavelmente devem surgir outros relatos aí que levem a questão para esse sentido. Thaís, essa intervenção que o Francisco faz é parte do embate que secularmente existe dentro da igreja, né? Sim. Porque o que ele faz? Ele, na verdade, o Francisco tem tentado conter essas ordens que proliferaram em alguns papados, né? Nos mais recentes, do João Paulo II e do Ratzinger, que é um seguidor do João Paulo. Sim, é preciso lembrar, por exemplo, que sobre João Paulo II, a igreja não só deixou proliferar essas ordens, até para fazer na América Latina uma frente à teologia da libertação, exato, como se valeu dos piores tipos na sua luta contra o comunismo, né? O Papa João Paulo II tinha era da Polônia, sofreu ali certos horrores e achava que uma das suas funções era combater o comunismo. E para isso ele aceitou as piores coisas. O Banco do Vaticano, por exemplo, lavou dinheiro de mafiosos, de ditadores sanguinários, para ter dinheiro para ajudar a derrubar o Muro de Berlim. Sim. E essas seitas, né, essas ordens proliferaram muito sobre ele e continuaram um pouco com o Ratzinger, que tinha um pensamento, em certa medida, muito parecido. A luta contra do Ratzinger já não era contra o comunismo tinha acabado, mas era contra uma nova cruzada, era uma nova cruzada, na verdade, né? Alguns recursos do discurso do Ratzinger era contra o avanço do islamismo, tal, revivendo aquele momento do Ocidente contra o Oriente. Sim. E também deixou florescer esse tipo de entidade que, em vários casos, por coincidência, abriga casos de abuso sexual, né? Sim, sim. E, em certa medida, o Papa Francisco, o papado do Francisco, tem tentado colocar ordem, né? Controlar essas iniciativas. O papado do Francisco tem um sentido muito forte, muito explícito, né, em tudo que ele diz, nos documentos oficiais do Vaticano, de não mais acobertar casos de pedofilia ou denúncias, né? Ele sempre que pode fala agora na necessidade de ouvir e acolher essas vítimas, né? E já houve algumas mudanças representativas, né, na Igreja Católica. No ano passado, uma outra ordem católica aqui da América Latina sofreu intervenção também, uma ordem peruana chamada Sodalício da Vida Cristã. Não sei se vocês já ouviram falar. E eles estão agora sendo investigados tanto no Peru quanto na Costa Rica só por denúncias de abuso sexual. Então, esses casos estão vindo à tona principalmente por uma mudança no entendimento da Santa Sé em relação aos escândalos da igreja, né, que antes eram acobertados realmente. Thaís, os nossos leitores sempre costumam ter muita curiosidade dos bastidores da matéria, né? Sim. Como que foi a aproximação com esse grupo? Com os arautos? Sim, porque eu conversei com mais de uma dezena, né, de vítimas, de ex-membros, de familiares e também com os arautos. Eu já os conhecia desde o ano passado, né, que eu estive na sede conversando com o padre Alex de Brito, que falou comigo mais uma vez para a matéria. E chama atenção, né? Não sei quem é de São Paulo e viaja ali no entorno, deve ter visto uma catedral bonita, muito colorida, com crianças ali vestidas com hábito marrom, e eu conversei com eles. Tem alguns pontos assim controversos no retorno que eles dão a jornalistas, e agora o que eu destacaria, né, que agora que eles estão realmente na Berlinda, como nunca antes, é uma tentativa de unir tanto os padres quanto os pais que defendem os arautos do Evangelho para se insurgir contra essas denúncias. Eles tentam emplacar uma narrativa de como houve 50 casos que aconteceram ali, mas a grande maioria são pessoas que gostam e apoiam os arautos, né? É uma questão, e essa é uma batalha que é tanto jurídica, né? Muitas desses denunciantes foram processados, foram notificados extrajudicialmente, quanto nas redes sociais. Então, uma busca breve ali para entender um pouco o caso dos arautos vai te dar uma infinidade de textos, tanto
e documentos, né, tanto a favor quanto contra, né? Então tem um trabalho, é a polarização, é quase parecido com a polarização política que a gente vive hoje. Aliás, essa semana teve também uma ebulição política muito forte no Equador, né? Uma revolta popular quanto às medidas de austeridade fiscal do presidente Lenín Moreno. Sérgio, o que explica o que está acontecendo com os nossos vizinhos aqui na... O Equador primeiro começa pelo seguinte: o Lenín Moreno é tratado como um traidor. Ele foi eleito, né, pelo um governo que se propunha uma revolução bolivariana nos termos sul-americanos, né? Era o Rafael Correa, foi o primeiro presidente, foi eleito e reeleito, ficou 10 anos no poder e dizia conduzir uma revolução cidadã. O Equador, como vários países da América do Sul, se beneficiou do boom das commodities da década passada. Sim. Então, o Brasil, a Venezuela, a Argentina, por conta do aumento dos preços do petróleo e dos bens básicos que essas economias negociam em grande quantidade, tiveram oportunidade, sobrou caixa, sobrou dinheiro para fazer investimentos e eles optaram por fazer investimentos sociais, né? Então, na maioria desses países, houve uma sensível melhora dos indicadores sociais dos mais pobres, né? Mais renda, mais trabalho. O Lenín Moreno foi eleito para continuar. Esse projeto ele era vice do Rafael Correa, mas logo nos primeiros 6 meses eles romperam. Romperam porque o Lenín fez vamos dizer assim, um ajornamento ideológico grande, que vai desde se alinhar aos Estados Unidos, e para isso ele acabou retirando o Julian Assange da Embaixada do Equador, né? O fundador do Wikileaks, que vivia lá escondido para não enfrentar os processos judiciais que ele, Assange, diz terem sido armados pelos Estados Unidos. Tinha asilo político. Né? Ele tinha asilo político, acabou esse asilo e deu uma guinada liberal forte na política, né? Obviamente também aconteceu que as economias sul-americanas pioraram porque a crise mundial acabou chegando. Os preços das commodities despencaram, então petróleo, minério, bens agrícolas, todos os preços todos caíram, isso diminuiu a renda, a receita, ele necessitou de um ajuste. E agora, recentemente, o governo teve que pedir empréstimo para o FMI. E aí, quando você pede empréstimo para o FMI, tem contrapartida. O FMI exigiu que acabasse o subsídio à gasolina e ao diesel. E foi o que aconteceu. Os preços dispararam e isso criou uma revolta popular, porque, obviamente, quando você aumenta o preço de combustível, isso tem uma repercussão em cadeia na economia, aumenta todos os preços. E como a história da América Latina ela é polvilhada de episódios de tensão política que envolvem, né, combustíveis. Foi tanto a guerra do gás na Bolívia, a deposição do Allende no Chile, essa crise dos caminhoneiros no Brasil, que foi... Agora, o passado recente parece que não tanto, mas foi bem intenso na época, aliás, os caminhoneiros, inclusive, lideraram alguns dos grandes manifestações no início para derrubar a Dilma. Né? Exato. Sim. Não, e também no governo Temer fizeram aquilo. E ameaçam o Bolsonaro de quando em quando. Continuam ameaçando. Agora, um ponto importante disso é que também mostra uma dificuldade desses projetos progressistas de conseguir uma continuidade, né? Todos enfrentam dificuldades na sucessão, né? Você tem o Maduro na Venezuela, que é o caso mais extremo, né? Você tem o Evo Morales não conseguiu ou não quis achar um sucessor e vai tentar um 4º mandato. Nós tivemos aqui o caso da Dilma, que sofreu todo o boicote, que a gente sabe, foi vítima de um golpe, mas ela também em 2015 tinha dado uma mudança, uma guinada na política econômica. Sim. Que pavimentou o caminho para o impeachment, né? Sim. Não podemos esquecer que aquela mudança econômica afastou setores da sociedade que poderiam ter saído às ruas para apoiá-la, e ela ficou mais isolada, mais frágil e, portanto, uma presa mais fácil do processo de impeachment. Então, o Equador vive esse momento também, e eu não vejo nesse momento uma consequência, quer dizer, uma saída pacífica para isso. As ruas continuam cheias, o movimento foi crescendo desde a quinta-feira da semana passada.
Essa semana, ontem atingiu de novo um pico, muita gente na rua, conflitos com as Forças Armadas e houve até a invasão do Congresso. O presidente mudou a sede do governo de Quito para Guayaquil, mas os protestos foram para Guayaquil. Então, eu não vejo como esse impasse vai terminar de uma forma pacífica. É muito preocupante nesse momento a situação do Equador. E um outro assunto que movimentou a semana foi os conflitos, né, entre o Jair Bolsonaro e o Luciano Bivar, presidente do PSL, com ameaças de ambos os lados envolvendo expulsão e saída do partido. E esse caso envolve um agravamento de um caso que andava esquecido, né, há poucas semanas, que é o Laranjal do PSL. Você fez uma reportagem a respeito, né, Rodrigo? Então, no domingo saiu a revelação pela Folha de São Paulo do depoimento de uma testemunha, um ex-assessor parlamentar, que implicou o presidente Jair Bolsonaro no esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas, né? Segundo ele, parte dos recursos que deveriam ir para candidaturas femininas foram desviados para pagar material de campanha da campanha presidencial do Bolsonaro, e inclusive havia uma planilha com rúbricas que indicavam pagamentos por fora, porque usava o termo out, né? E aí, assim, houve toda uma reação, né, do bolsonarismo para que essa denúncia não produzisse um efeito maior. Um dos primeiros a sair em defesa do presidente foi o ex-juiz Sérgio Moro, né? Justo ele, que no passado era tão crítico do Caixa 2, tão... que criou a ideia de contribuição de campanha, inclusive em Caixa 1, era propina. E que prometeu não atuar como advogado do governo. Pois e foi exatamente o que ele fez, né? Ele saiu em defesa do governo, o governo fez a campanha mais barata da história, e que o delegado não encontrou nada, e que o Ministério Público não sei o quê, e mostra que, na verdade, muito provavelmente ele está tendo um acesso privilegiado ao inquérito, sim, né? E se imiscuindo numa questão que não é dele, porque embora a Polícia Federal esteja subordinada ao Ministério da Justiça, ela tem autonomia, né? Sim. Mas uma figura que emergiu desse escândalo, também pouco conhecida do grande público, é a do secretário de Comunicação Social da Presidência, né, Sérgio? É o Fábio Weingarten, né, que é de uma passagem, vamos dizer assim, entre medíocre e obscura no mercado publicitário de São Paulo, né, muito famoso por ajudar a criar ONGs que você não sabe exatamente onde investem, de que forma investem, e que, na verdade, é um bolsonarista de primeira hora, foi um dos primeiros, vamos dizer assim, empresários paulistas a declarar apoio ao Bolsonaro quando ele ainda estava lá embaixo nas pesquisas e tal, e virou secretário de comunicação, controla uma verba de 450 milhões de reais por baixo. Sim. E virou uma espécie de censor do governo, né? É ele que vai aos meios de comunicação pedir cabeça de jornalistas que desagradam o Palácio do Planalto. É ele que negocia com os meios de comunicação as verbas e a troca de apoio ao governo Bolsonaro. Ele também teve por trás de um projeto que fracassou, que era trazer um instituto de medição de audiência, chamado GFK, para concorrer com o Ibope. Sempre teve uma reclamação que o Ibope era muito ligado à Rede Globo e favorecia, então, os marinhos na medição da audiência. Você sabe muito bem que a verba publicitária é casada à audiência. Sim. Quanto mais audiência você tem, mais você recebe. A Globo recebe de todo o mercado, de todo o investimento publicitário no Brasil, tirando, nessa altura, o Google, o Facebook, recebe quase 60% de toda a verba publicitária. Os outros canais achavam que essa medição era errada. Sim. E que eram prejudicados. E ele criou, não por acaso, os maiores parceiros do Bolsonaro hoje são os canais de televisão que apoiaram a ideia da GFK, que era o SBT e a Record. Que passaram a receber, inclusive, mais do que a Globo na distribuição de verbas publicitárias. Houve um aumento bem substancial, né, da verba direcionada para a Record no último ano. Muito. E é um detalhe sobre o Weingarten.
ele, como um cara especialista em redes sociais, não me espantará se em algum momento aparecer o nome dele associado a todos esses disparos que foram feitos durante as eleições do ano passado. Eu não me espantaria, não tem nada ainda muito certo, mas circula aqui em São Paulo muito que ele teve participação importante nesse processo e há nesse momento tanto uma investigação no STF quanto uma CPI das fake news investigando justamente esses disparos. Então, vamos ver. Agora, no caso complementando aqui, no caso do PSL e tal, o Bolsonaro claramente age nesses casos como ele tem agido. Ele na verdade, convence o bolsonarismo, a ala que o apoia. Que é o seguinte, toda vez que ele se vê num problema como esse, ele sai pela tangente. O caso mais explícito passou um cara um dia e falou: ô Bolsonaro, cadê o Queiroz? Aí ele falou: tá com a sua mãe. Ele agiu assim com o Queiroz, e agora no PSL ele age da mesma forma. Quer dizer, pintou o problema do Laranjal, não é comigo, não tem nada a ver com isso, e ele está tentando se livrar e ao mesmo tempo criar um novo partido em que ele controle e que ele possa ficar com parte das verbas destinadas ao PSL. Lembrando que o PSL vai ter, no ano que vem, a maior fatia do fundo eleitoral. E o caso do PSL é um partido muito peculiar, né? Tanto pela história recente deles, que é um partido que basicamente passou a existir desde que o Bolsonaro o adotou, mas por ser, na verdade, um saco de gatos, né? Que reuniu gente de toda a ordem ali unida por um apoio pontual ao Bolsonaro e agora colocou a todos numa situação complicada, porque do ponto de vista político não é interessante nem para o Bolsonaro nem para o PSL se separarem um do outro, mas são tantos atritos e eles são tão recorrentes que é difícil, na verdade vai caber ao partido agora se beneficiar o quanto puder desse fundo eleitoral que é tão farto, dos eleitores que eles conquistaram com apoio ao Bolsonaro e disputar com o próprio Bolsonaro aqui na frente essa alcunha do partido da direita, né? Que um defende ser mais à direita do que o outro, é uma loucura. Lembrando que o PSL é o partido que detém a maior fatia, né, do fundo partidário, porque conseguiu eleger um grande número de deputados nas últimas eleições. E se houver uma saída do presidente Bolsonaro e ele levar consigo parlamentares da legenda, isso pode alterar a distribuição de recursos que seriam aplicados nas eleições municipais do ano que vem. Agora, só registrando que o Bolsonaro se acha esperto, mas sair do PSL não vai livrar da investigação de Caixa 2. Sim, que envolve o filho, que envolve ele próprio. E o Queiroz, acho que é uma maneira de animar a militância, né? Essa tentativa dele de se livrar do problema, ela fica muito marcada em 2 episódios. Um é que aparece um apoiador na frente do Palácio do Planalto para gravar um videozinho com ele, e ele fala: eu, Bolsonaro e Bivar juntos pelo Recife. E o Bolsonaro trava, fala: não, companheiro, não divulga isso daí não, cara, pelo amor de Deus, o cara tá queimado, o PSL também, eu não quero me associar a eles. Né? Então esse é um episódio marcante. E um outro episódio marcante é uma declaração do Bolsonaro tentando se eximir da responsabilidade, dizendo: não, eu fiz toda a campanha em casa, porque eu sofri um atentado à faca, fiquei em casa, né? Logo, não tem como vocês me acusarem de qualquer... Mas independentemente dele ter tido conhecimento ou não, de ele pessoalmente ter ficado em casa ou não, se a campanha se beneficiou de Caixa 2, de doações, a chapa inteira pode ser cassada, né? E no caso do esquema dos laranjas, esse foi inclusive um entendimento do TSE, no caso de 5 vereadoras de um pequeno município, que eu não me recordo o nome agora, mas que se for mantido o entendimento que teve naquele caso, né, de fato a chapa toda deveria ser caçada. Quer dizer, em resumo... Você fala do caso da Selma Arruda, uma senadora? Não. É o caso que teve, acho que 5 candidatas... Lá em Minas Gerais, é o caso de um pequeno município... É o caso do ministro do Turismo. Agora, só para a gente... encerrar esse assunto é o seguinte: essa aí é o que se chama de nova política, que não há nada mais velho. Um candidato se apropria de um partido de aluguel e aí quando a coisa muda, ele salta para outro barco. Sim, é isso. É a nova política. E mudando completamente de assunto, mas não tanto, o editor de cultura JB Medeiros traz uma reportagem a respeito da trajetória de resistência do artista plástico Cildo Meirelles, que está com uma exposição em cartaz no Sesc Pompeia. Diga lá, JB.
A sessão de cultura de Carta Capital dessa semana destaca uma entrevista com o artista visual Cildo Meirelles. O Cildo é objeto de uma retrospectiva nesse momento no Sesc Pompeia, que vai até fevereiro, com 150 obras de toda a trajetória dele, que começa nos anos 60. O interessante sobre o Cildo é que essa trajetória se confunde também com momentos cruciais da história do Brasil, da história recente brasileira, como, por exemplo, a luta pela redemocratização do país nos anos 60 e 70. E também é uma história que é de muito êxito, porque o Cildo hoje é um dos artistas brasileiros mais valorizados no mundo. Além do Cildo, nós temos também uma série de eventos que destacam mulheres ativistas. Então nós temos a Angela Davis, que é uma feminista famosa, um ícone dos movimentos ativistas norte-americanos dos anos 60. Ela está no Brasil nos próximos dias fazendo palestras. E também tem a Mostra de Cinema de São Paulo, que está voltando. Enfim, temos uma agenda pródiga em grandes atrações. Obrigado, JB. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos, agradecer a presença da Thaís, do Sérgio. Rodrigo. E desejar um excelente fim de semana para todos. Nos encontramos no próximo programa Fechamento. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.